CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! A partir de hoje, teremos um encontro marcado em todas as manhãs de sábados, aqui na 103.5, sua rádio CBN Campina. O nosso programa é produzido por estagiários de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e de Educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande. Tem a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E aqui no CBN Universidade vai ter muita informação sobre cidadania, direito, comportamento, cultura, educação, tecnologia, meio ambiente, saúde e muito serviço para você, ouvinte da CBN Campina. Apresentação: Carol Santos. Estarei com vocês todos os sábados a partir das 9 horas da manhã com 1 hora de programa, trazendo muita informação. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. No programa de hoje, vamos receber o reitor da UEPB para falar desta estreia e também da parceria da Universidade Estadual da Paraíba com a CBN Campina. Porque, sem dúvida alguma, será uma grande parceria de 4 mãos e de grande valia para toda a sociedade. Vamos falar de meio ambiente e entender o perigo do uso do canudo plástico. Vamos ter o quadro Comportamento, falando sobre depressão. Lembrando que depressão, quando se pensa no quadro, ele envolve um conjunto de elementos em que aquela pessoa está, de certa forma, fora de um convívio, de uma realidade, né? Sem condições de viver a sua realidade. Falaremos sobre saúde, teremos uma matéria especial sobre obesidade, dicas de uma alimentação saudável e o nosso boletim esportivo sobre modalidades esportivas que auxiliam na perda de peso. E nós vamos começar o programa de hoje, esse programa de estreia, conversando com o reitor da UEPB, o professor Rangel Júnior, para falar sobre esta parceria da Universidade Estadual da Paraíba com a rádio CBN Campina. Professor Rangel, bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, é um prazer enorme e aproveitar para saudar não somente os ouvintes e as ouvintes da CBN, como também agradecer desde já a decisão que estabelece essa parceria fundamental entre a CBN Campina e a UEPB, porque sem dúvida alguma será uma grande parceria de 4 mãos e de grande valia para toda a sociedade. Então, professor, comece falando para a gente, então, agora, né, como foi que surgiu essa parceria que vai dar origem agora, né, a esse programa, que a partir de hoje, todos os sábados, vai estar aqui na Rádio CBN Campina, levando muita informação em várias áreas para os ouvintes. Geralmente, as boas parcerias surgem quando ambos os setores, ou parceiros ou parceiras, têm interesses em comum, ou necessidades em comum. E essa parceria surge de uma necessidade. A CBN tem a demanda, o espaço livre para que pudesse desenvolver um programa desse porte, e a UEPB tem o capital humano que pudesse produzir um programa dessa natureza e, naturalmente, todo o interesse em poder prestar mais um serviço à sociedade. Um serviço que se revela como informação, mas uma informação que visa agregar valor a essa informação, principalmente naquilo que se refere e se vincula efetivamente aos programas, projetos, pesquisas, tudo aquilo que a própria universidade desenvolve, porque é uma maneira também de trazer à sociedade todo o conhecimento que a universidade produz, aquele conhecimento que ela acumula, e com isso contribuir com o processo de educação da sociedade. Portanto, ganha a CBN e ganha também a Universidade Estadual da Paraíba. Pois é, professor. E o senhor, além de estar aqui com a gente hoje, nesse programa de estreia, vai estar com a gente nos próximos sábados falando sobre cultura, educação e arte, né? Porque além de professor e psicólogo, o senhor também é poeta, músico, compositor, instrumentista e vai ter uma coluna aqui no nosso programa. Conta pra gente o que é que o público, né, os nossos ouvintes, podem esperar aí para os próximos sábados. É interessante, para mim é uma satisfação muito grande também. Em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa que tem, além de uma curiosidade, eu tenho uma afinidade com a temática. De minha vida inteira, desde a infância ainda, que eu lido com questões ligadas à arte e notadamente à música.
Entretanto, com o desenvolvimento e com o tempo e com a idade, eu fui me envolvendo cada vez mais e me comprometendo também cada vez mais, tanto do ponto de vista da execução, da prática, da vida como artista até durante um tempo, como também do desenvolvimento de projetos, do desenvolvimento de produtos artísticos, né, voltados sempre para a música. E depois também na minha tese de doutorado, o meu estudo que fiz uma vinculação, era um doutorado em educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas eu fiz uma vinculação que eu considero extremamente saudável na área de antropologia da cultura, estudando juventude, consumo de música de modo geral, comportamento juvenil e a relação com a educação, estudando folclore, estudando comportamento juvenil, que tem um pezinho também um pouco no meu conhecimento, no meu trabalho de psicologia, e ao mesmo tempo estudando como a juventude contemporânea, notadamente a juventude paraibana, se comporta quando se trata de divertimento que envolve a música, as festas, as atividades, o tipo de música, como essa música chega aos jovens de modo geral, como é que a grande maioria trata a questão da música no divertimento, qual a importância que tem a música na festa. Então tudo isso terminou gerando uma vontade também de trazer esse debate para o conjunto da sociedade, de modo geral. Porque se fala muito em música boa, música ruim, essa música não presta, essa música é boa. Antigamente se fazia muita música boa, hoje já não se faz mais música que preste. Isso, na verdade, são grandes mitos e grandes temáticas importantes para polêmicas, geram polêmicas, mas são temas que merecem uma reflexão, porque na verdade todos acabam tendo um pouco de razão. Música ruim sempre existiu, música boa também sempre existiu. Eu posso afirmar até que hoje nós temos muito mais músicas boas do que tínhamos há 20 anos, há 30, 40, 50 anos. E essa é uma discussão que nós vamos travar ao longo das semanas, a cada programa trazendo uma temática nova, a cada semana, a cada coluna trazendo uma temática nova, mas sempre fazendo essa ponte, esse nexo entre formação, de modo geral, educação, que a música, a arte, cumpre um papel importantíssimo na educação das pessoas, na formação humana, de modo geral. Então, trazendo essa temática e fazendo esse link. Como é que a música, como é que a arte, de modo geral, entra no processo de formação das pessoas, no sentido de formar pessoas melhores, de educar pessoas melhores, de melhorar as relações na sociedade, ou vamos dizer assim, melhorar a sociabilidade, desenvolver mais o afeto entre as pessoas, desenvolver mais a sensibilidade. Então, sem dúvida alguma, a arte é o grande instrumento de desenvolvimento nessas áreas e isso, sem dúvida alguma, será um grande tema de discussão nos programas todos. Pois é, e dentro também do seu estudo, né, da sua pesquisa de doutorado, o senhor focou também na banda Garota Safada, né? Então, banda Garota Safada, que tem como vocalista o Wesley Safadão, e o senhor chegou a entrevistá-lo. Dentro dessa entrevista, dessa pesquisa, o que é que o senhor traz pra gente dentro desse estudo, né, em relação a essa música nova, nesse forró mais estilizado com a nossa juventude? Há alguns conceitos importantes que são tratados pela mídia e que não são conceitos sociológicos, às vezes são conceitos puramente mercadológicos, né? E a gente costuma pensar do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da sociologia ou da antropologia, pensar conceitos que possam agregar um outro padrão de conhecimento. Então, os rótulos que são utilizados muito mais do ponto de vista do marketing, do ponto de vista do mercado, do mercado da arte, de modo geral, do mercado da música, principalmente, eles não são necessariamente objetos de estudo, mas como essa manifestação artística, como essa manifestação do entretenimento chega até as pessoas e qual é o padrão de consumo que é adotado a partir daí, como a mídia termina determinando, a grande estrutura de mídia, de comunicação do mundo inteiro, termina por determinar os modos de divertimento e também o gosto das pessoas, porque vamos discutir também isso, a formação do gosto. Muita gente diz, gosto não se discute, e aí nós vamos provar que gosto se discute sim, né? Então é possível discutir o gosto, é possível discutir estética, é possível discutir a arte, porque discutir a arte é discutir estética. Discutir estética também envolve discussão da formação do gosto. Então tudo isso é resultado do movimento na sociedade, é resultado da vida em sociedade, portanto é produção humana, é resultado da cultura humana de modo geral. Afinal de contas, tudo que os humanos produzem é cultura, e é através ou por intermédio da cultura que nós nos formamos humanos. Então é todo esse conjunto de discussões, sem dúvida alguma, e vou também abordar as questões ligadas a esse movimento das bandas que começam lá ainda nos anos 80, início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, com as bandas que originaram ali pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, e daí proliferam para todo o país, né, com nomes exóticos, depois nós vamos ver tudo isso. Posteriormente, que eles diziam que faziam um forró elétrico, um forró eletrizado, depois vieram forró estilizado, e chamam de forró moderno, forró isso, forró aquilo. E aqueles que
fazem forró, chamam de quê? Ou seja, é um forró sem adjetivos? É um forró, surge um novo termo, forró pé de serra. O que é isso? Surge um novo termo, forró universitário, sertanejo universitário, pagode universitário. Então, como é que é isso? Quando é que esse forró vai terminar a graduação? Então, nós vamos discutir todos esses temas e abordar tudo isso de forma leve, de forma tranquila, serena, mas sempre trazendo temas que possam servir também à sociedade de modo geral como instrumento de reflexão e de também discussão, para que a gente possa cada dia mais compreender melhor tudo aquilo que nos cerca como sociedade. Pois é, professor, e a gente vai se encontrar muito ainda aqui no nosso programa para falar sobre cultura, educação e também sobre música, mas hoje eu vou agradecendo ao senhor pela participação de hoje, por estar aqui conosco falando sobre essa estreia do nosso programa aqui na CBN Campina. Muito obrigada pela participação. Legal, eu que agradeço e sem dúvida alguma para mim será uma satisfação enorme poder estar aqui também todas as semanas trazendo algum tema novo e será um prazer também ter o retorno de cada ouvinte no sentido de opinar, de contribuir, colaborar, interagir conosco, compartilhar também de opiniões e informações, que isso também será objeto de novas discussões a cada semana. Muito obrigado. Obrigada, professor. E no próximo bloco nós vamos falar sobre comportamento, nós vamos falar sobre a depressão e também ainda vamos falar sobre o meio ambiente, o uso do canudo plástico, que é uma discussão aí que vem crescendo em todo o país. Então, até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta aqui na CBN Campina e você que nos acompanha nesse primeiro programa, o nosso assunto agora é meio ambiente. E vamos falar sobre o uso do canudo de plástico, um item aí usado no nosso dia a dia, mas que causa muitos problemas para o meio ambiente. E a campanha em volta de um simples canudinho é só um pontapé para um pensamento maior sobre o uso de materiais plásticos como um todo. E de acordo com os cientistas, a previsão é de que até 2050 tenha mais plástico nos oceanos do que peixes. E para mudar essa estimativa, as atitudes têm que começar de hoje. Aliás, já deveriam ter começado. Então você aí diz para mim, você costuma usar plástico no seu dia a dia? Na Universidade Estadual da Paraíba, o professor Rodrigo de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, surpreendeu a comunidade científica com uma alternativa para combater o problema gerado pelo lixo plástico. E a pesquisa teve tanta importância que foi, inclusive, publicada em uma revista científica. E a nossa produção foi conversar com o professor para que você possa entender um pouco melhor dessa pesquisa. A reutilização de plásticos que, porventura, possam estar sendo jogados no lixo. Então, um exemplo são os poliestirenos, que é aquele famoso isopor, né? Só que ele não se apresenta apenas na forma de isopor. Na indústria de ornamentação, é muito vendido, por exemplo, o poliestireno na forma de pastilhas. São pastilhas densas que, uma vez utilizado, é descartado no lixo, né? E o que nós estamos fazendo é convertendo esse plástico, esse poliestireno, em um material funcional. Um material que tem uma área superficial bem maior do que o lixo, digamos assim, originário. Esse material funcional, que podemos chamar de espuma, ele tem sido modificado com nanotecnologia, nanopartículas, que, por sua vez, podem promover reações de interesse ambiental. Então, nós tivemos um trabalho recentemente publicado numa revista de Impacto 8, que dentro da área de química é o sonho de todo químico brasileiro. E nós fizemos isso aqui em Campina Grande, na UEPB, onde nós demonstramos que foi possível recuperar esse plástico, foi possível inserir nele nanopartículas que têm atividade catalítica e esse material final, essa espuma com as nanopartículas, foi útil na degradação de corantes em água. Corante é um poluente bom para se fazer um teste inicial, mas não deixa de ser algo que pode ser de interesse prático, uma vez que no estado vizinho aqui nós temos um polo grande de tinturarias, né, de roupa, e o descarte desse efluente não é algo que tem sido bem controlado. O objetivo maior, digamos, é a formação de recursos humanos de alta qualidade dentro do estado da Paraíba. Em paralelo a esse objetivo, a gente deseja desenvolver materiais que possam remediar problemas ambientais. No nosso caso, esse trabalho ele atua em duas frentes. Por quê? Porque você recupera um plástico que não iria se degradar facilmente na natureza, que é o poliestireno, e ao mesmo tempo você não só retira ele de lá, você retira e converte ele num novo material que também atuará em outra vertente, que é, por exemplo, a degradação de poluentes orgânicos em água. Então a gente já demonstrou a capacidade de degradar corantes,
E estamos atualmente investigando, por exemplo, a capacidade de degradar poluentes orgânicos persistentes em parceria com colegas do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, por exemplo. E o problema da poluição com plásticos vai muito além e afeta inclusive a própria sociedade. E o jornalista Givaldo Cavalcante, que é colunista aqui do nosso programa, vai trazer justamente um comentário sobre esse assunto e o meio ambiente. Comunicação e Sociedade, com Givaldo Cavalcante. Olá, eu sou o Givaldo Cavalcante e apresento a vocês a coluna Comunicação e Sociedade. Neste espaço, vamos pensar sobre temas que se relacionam com comunicação e sociedade. Nossa proposta não é criar polêmicas ou defender modelos prontos de como devemos pensar e agir. Utilizaremos este espaço como um instrumento para abordar assuntos diversos, sejam eles relacionados à educação, tecnologia, governança, cultura e tantos outros. Nessa primeira conversa, vamos falar sobre coisas pequenas, mas que têm um grande impacto no mundo. O canudo e a sacola de plástico. Você sabia que esses pequenos objetos estão com os dias contados em bares, restaurantes, supermercados e até na nossa casa? E isso vem em uma boa hora. A contribuição para a poluição dos mares que o canudo e a sacola de plástico dão é gigantesca. Você sabia que em áreas aquáticas a poluição no mundo supera a marca de 2 milhões de toneladas de plásticos por ano? E acreditem, muito disso vem dos aparentemente inofensivos canudinhos e sacolinhas. Uma lei estadual no Rio de Janeiro já está dando o primeiro passo para combater as sacolas e o canudo. A sacola já está banida dos supermercados, enquanto o canudo está em processo de substituição do que é confeccionado de plástico para o de papel, de metal, bambu e outros materiais biodegradáveis. Aqui em Campina Grande, um estudo desenvolvido nos laboratórios da UEPB pode ser um reforço na luta contra a poluição causada por objetos plásticos. Coordenada pelo professor Rodrigo de Oliveira, do Departamento de Química, a pesquisa, que leva o nome de Conversão de Lixo Plástico em Nanoespumas, transforma o lixo plástico em um agente de remediação ambiental, ou seja, o plástico que era um problema é convertido em um material que, colocado em uma área poluída, absorve as impurezas. É incrível, não? E essa pesquisa já recebeu reconhecimento até internacional de tão promissora que é. Mas que tal se antes dessa pesquisa se tornar realidade no mundo, nós contribuímos para extinguir as sacolas e os canudos de plástico? Daremos um passo importante, tanto para preservar o meio ambiente, como também para melhorar nossa qualidade de vida. Gostou do nosso papo? Quer sugerir temas, dar opiniões e apresentar seus argumentos? Não se acanhe. Entre em contato pelo Twitter ou pelo Instagram, através do @GivaldoRepórter e interaja conosco. Um bom dia a todos e até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E na Universidade Federal de Campina Grande também são desenvolvidas pesquisas neste segmento. A professora Luísa Cirne, do Departamento de Engenharia Agrícola da UFCG, conversou com o João Moraes, que é estagiário da Codecon, e ela traz algumas dicas para diminuir o acúmulo de plástico no meio ambiente, então se liga aí nas dicas. Seguindo a hierarquia da Política Nacional de Resíduo Sólido, o primeiro princípio é a não geração. Então, o ideal seríamos não gerar. Depois, nós também partimos para o segundo princípio, que é a redução. Como é que nós podemos reduzir o uso de plástico no nosso dia a dia? Perguntarmos a uma dona de casa, ela começa a gerar plástico logo cedo nos seus trabalhos domésticos, nas embalagens de produtos, nas embalagens de alimentos, e começam a geração espontânea dentro de uma residência. Mas a gente tem alguns critérios que nós podemos realizar para minimizar os nossos impactos de geração de plástico no meio ambiente, como o uso de ecobags em feiras, em supermercados. Alguns supermercados já aboliram a sacola plástica, que isso também há uma redução, porém nós ainda precisamos avançar muito no sistema de reenvase de supermercados que recebam os nossos recipientes e coloquem só o líquido ou o alimento que nós estamos consumindo. Na Holanda, na Europa, nos Estados Unidos já existem mercados específicos para reenvasem de produtos, grãos inclusive, porém aqui nós não temos ainda esse sistema. Nós temos feira livre, a granel, que também é uma forma de redução. Antigamente levávamos um saco de pano com o nome feijão, milho, pão, e aí nós utilizávamos várias vezes aquela embalagem, lavávamos,
Toda semana ia para a feira, fazia as compras com aqueles sacos. Hoje em dia, algumas padarias aboliram o saco de papel, gerando mais plástico e comprometendo a qualidade do nosso pão de cada dia. Então, nós temos várias práticas a depender do comportamento e da intenção de geração desse cidadão. Se cada um fizer um pouquinho, diminui ou até extingue o uso do plástico e com certeza teremos aí um meio ambiente melhor para todas as futuras gerações. Então vamos pensar nisso e agir. Agora vamos de pausa no CBN Universidade porque é hora do repórter CBN e nós voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta, falando agora sobre um assunto muito sério e que está cada vez mais frequente na vida de universitários. Uma vida cada dia mais conturbada, com o mercado de trabalho mais concorrido todos os dias. E muitas dessas tensões sofridas pelos estudantes concorrem para uma ansiedade, uma depressão e até mesmo o suicídio. Isabelle Nunes, que é concluinte do curso de jornalismo pela UEPB, conversou com outros estudantes sobre esse assunto. Nós vamos ouvir o que eles relatam sobre a maratona universitária e a depressão. A estrutura acadêmica atual é recheada de pressões. Da escolha do curso ao diploma, a ameaça de desemprego e o fracasso profissional têm desencadeado a ansiedade, a depressão e até o uso exagerado de medicamentos, fragilizando a saúde dos universitários e sendo uma das principais causas de suicídios nos estudantes brasileiros. Segundo o mapa da violência, feito com base nos dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, a taxa de suicídio entre jovens em idade universitária tem aumentado gradativamente. Em 2014, foram quase 2.900 suicídios de jovens com idade entre 15 a 29 anos. A maior parte dos jovens que sofrem com esses sintomas não os reconhecem. A estudante Natália contou pra gente que sofre com crises constantes de ansiedade. Meu nome é Natália, eu sou do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu tenho 20 anos e há um tempo eu sofro de crise de ansiedade e de transtorno de pânico. Eu acho que a causa das minhas crises é o sufoco da rotina. Eu acho que com a grande quantidade de tempo que é dedicada à universidade e as coisas que tem que fazer da universidade, assim, fora da aula, eu acho que a rotina acabou me sufocando e eu criei esse sentimento de sufoco com relação à rotina. E a partir disso, eu comecei a ter crises, porque muitas vezes eu acabo antecipando situações que eu não deveria antecipar, sabe? É como se me desse uma agonia e eu quisesse fazer tudo de uma vez. Aí acaba que os sintomas que eu sinto quando eu vou ter a crise é primeiramente o ar, que começa a faltar, e a partir disso meu corpo começa a adormecer. E eu vou esfalecendo, vou desconcentrando e eu não tenho controle disso. Eu fico ali naquele corpo, meio que inconsciente, agonizando, sufocando e não tenho muito o que fazer. Já Mabrini, estudante de comunicação social, foi diagnosticada com depressão em 2014. Ela conta pra gente como é viver com esses sintomas. Como eu tenho ansiedade e depressão, são sintomas que ficam assim, misturados. E em relação à depressão, tem dias que eu não quero sair de casa, que eu não consigo nem sair de casa, não consigo me levantar. Eu me sinto muito triste, muito desmotivada. Também é como se tivesse uma vozinha na minha cabeça dizendo que eu sou incapaz, que eu não consigo executar as coisas direito e tudo mais. E em relação à ansiedade, fica um conflito, porque, por exemplo, enquanto a depressão diz assim, você tem que ficar em casa porque não precisa de você sair, a ansiedade fica brigando que você precisa sair porque vai ter alguma coisa surpresa e você vai perder e etc. O assunto ganhou notoriedade depois da viralização do jogo virtual Baleia Azul e chegou a alcançar o ápice de busca no Google graças à série da Netflix 13 Razões, que trata o suicídio como consequência da pressão sofrida na fase escolar. Por causa da abertura para falar sobre o assunto, o número de casos vem aumentando, o que não é ruim. Quanto maior o número de pessoas que se identificam com os sinais, maior será o número de pessoas que podem ser tratadas.
Como você ouviu na reportagem de Isabelle Nunes, de acordo com o mapa da violência, em 2014 foram quase 3.000 suicídios em jovens com idade universitária no Brasil. É um dado alarmante que precisamos combater. Para isso, devemos primeiro entender como se dá a depressão e quais os fatores que contribuem para esse mal. E é justamente sobre depressão o primeiro comentário do professor e psicólogo José Pereira. Comportamento, com José Pereira. Quando a gente observa esses índices com relação a questões específicas, né, de suicídio, algumas questões de violência, a gente sempre tem nesse universo jovens, né? Na verdade são jovens. Mas a depressão ela não é necessariamente específica do jovem, né? Ela pode acontecer também em outras faixas de idade. O que levaria um ser humano, na verdade? Claro, o jovem, pela fase que ele se encontra, né, pelo momento de transformação, de mudanças, expectativas com relação à vida, com relação ao estudo, com relação ao trabalho, claro que isso potencializa determinadas condições que levaria a um quadro de depressão, mas ela é comum também, por exemplo, na terceira idade, pessoas que de repente se vê no fim de uma atividade, de um trabalho, diante de coisas que elas não tinham vivenciado antes, isso pode levar a desencadear um quadro de depressão. Mas basicamente o que levaria uma pessoa, um ser humano, um jovem, um adulto, a um quadro de depressão. Lembrando que depressão, quando se pensa no quadro, ele envolve um conjunto de elementos em que aquela pessoa está, de certa forma, fora de um convívio, de uma realidade, né? Sem condições de viver a sua realidade. E o quadro se agrava nesse sentido. Então, basicamente, eu penso que a questão da expectativa do indivíduo. Então, a gente está sempre sendo colocado diante de obstáculos, de desafios. Então, a forma como a gente lida com esses desafios, com esse obstáculo, pode fazer com que a gente venha a ter uma dificuldade. Então, se a gente não consegue vencer um obstáculo, não consegue lidar com ele, isso pode ser um primeiro elemento que vai se somando. Depois, com relação à própria expectativa da vida da pessoa, né, das relações familiares, das relações pessoais desse indivíduo, também no caso da universidade, no campo universitário. Então, esses elementos em que os indivíduos se sentem excluídos, se sentem não participando da vida social, não sendo escutados pela família, a família não participando deles, daquilo que faz parte da vida deles, e esses elementos conjuntamente podem levar o indivíduo a um quadro depressivo. E é importante frisar também que não é muito uma questão que eu defenda, mas existem algumas teorias que dizem que também há componentes do ponto de vista psicológico do indivíduo, há pessoas mais propensas a desenvolver um quadro depressivo, né, por uma questão psicológica, de características psicológicas. Por exemplo, aqueles indivíduos que já por características são mais isolados, são mais fechados, não se comunicam com as pessoas de forma mais aberta no seu cotidiano, essas pessoas elas podem efetivamente ter um potencial mais que facilite, de repente, você ter um quadro de depressão. Então, isso também pode ser um elemento que tem a ver com as características do indivíduo e que pode, efetivamente, desencadear um quadro de depressão. Estaremos aqui em outras oportunidades, viu, Carol? Com essa coluna Comportamento, vamos estar sempre discutindo questões que envolvem o comportamento humano, seja na academia, seja na sociedade, né? Aqui na CBN Campina, discutindo comportamento. Dúvidas são frequentes, então vamos ouvir algumas delas, seguidas aí das respostas do professor Pereira. Se liga que essa pode ser uma dúvida sua. Meu nome é Rinaldo e eu gostaria de saber quais são os principais sintomas desses transtornos psicológicos e como a gente pode identificá-los. Então, um primeiro sinal, viu, Renale, que eu acho que a gente poderia considerar como um primeiro elemento é quem está próximo da pessoa observar o seu comportamento. Porque normalmente quando o indivíduo está nesse processo de início de um processo, de um quadro que pode gerar depressão, esse indivíduo, por exemplo, ele deixa de se comunicar com as pessoas do seu entorno. É um primeiro sinal. Então, acho que quem está próximo já pode perceber isso. Se você é amigo de uma pessoa e tem um contato permanente com ela e sabe como ela reage no cotidiano e você percebe que aquela pessoa está com um comportamento diferente, ela não está mais conversando, não está mais dialogando sobre sua vida, esse pode ser, claro que isso não é necessariamente possa ser um elemento que levará à depressão, mas com certeza é um elemento que está afetando aquele indivíduo. Então é importante investigar para saber se de fato o que está como elemento básico desse comportamento. Então esse seria um primeiro sintoma. Olá, o meu nome é Salatiel Dias. Eu queria saber por que os estudantes ainda se restringem em procurar assistência
de um psicólogo, mesmo sabendo da existência de pontos gratuitos de atendimento nos espaços universitários, tanto na UFCG quanto na UEPB? Primeiro, assim, eu acho que é importante frisar essa questão do tratamento ou do apoio psicológico, né, que existe gratuitamente nas clínicas nossas, tanto a UEPB quanto a UFCG, e no próprio sistema também de saúde existe atendimento psicológico gratuito, né, na rede de saúde do município, por exemplo, do estado. A verdade é que existe um preconceito ainda, né, já se venceu muito ele, mas existe um preconceito com relação à questão de você recorrer a um apoio psicológico. A ideia de que quem recorre a esse serviço é alguém que teria um distúrbio mais grave, um louco, alguma coisa nesse sentido. E essa ideia, que é uma ideia muito antiga, na verdade, ela termina impedindo que as pessoas procurem esse apoio. Mas hoje em dia a gente tem que entender isso. O ser humano é um ser psicológico, social, biológico, cultural. Então, a gente tem vários elementos, né, de variáveis do nosso comportamento e a gente precisa cuidar de todos eles. Inclusive, a gente não cuida da saúde, não cuida de elementos do ponto de vista biológico para a gente ter uma saúde melhor. Então, a saúde psicológica também é importante. Então, o apoio psicológico, a gente deve recorrer a ele quando a gente precisa, como se recorreria a qualquer um outro serviço. E você sabia que a UEPB oferece atendimento psicólogo gratuito através da Clínica Escola de Psicologia da UEPB? E para receber acompanhamento, é bem simples. A clínica atende por demanda espontânea e chegando inclusive a realizar mais de 500 atendimentos por mês. Então, quem se interessar pelo acompanhamento psicológico, precisa ir à coordenação da Clínica de Psicologia, que fica no campus 1 da UEPB, em Bodocongó. Apresentar documento com foto e cartão do SUS, e aí o paciente vai preencher uma ficha e passar pela triagem para dar início ao atendimento. A Clínica de Psicologia da UEPB funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Todo o atendimento é feito pelos estudantes do curso de Psicologia, com a supervisão dos professores da UEPB. O telefone de lá é o 3315-3477. 3315-3477. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá, ouvinte da CBN Campina, estamos de volta com a estreia do programa CBN Universidade. E por aqui também tem espaço para falar sobre saúde. E hoje a nossa reportagem é sobre obesidade, um mal que afeta um número cada vez maior de pessoas e que junto com ele cresce também o número de diabéticos e de hipertensos. Se liga aí na reportagem da Ianca Farias, que é estudante do 7º período do curso de Educomunicação pela UFCG. Gabriela é uma criança de 9 anos que sempre foi conhecida por ser rechonchuda, desde bebê tinha dobrinhas, bochecha fofinha e sempre chamou a atenção por essas características. A criança come de tudo, mas tem algumas preferências nada saudáveis. Eu gosto de sanduíche, pizza, refrigerante, biscoito, essas coisas. O pai de Gabriele, Rodrigo Lima, busca formas para incentivar a filha a ter uma alimentação melhor e a praticar atividades físicas. Ela gosta de comer besteira, certo? Mas eu incentivo ela a comer a comida mais saudável, a fazer esporte. O que ela gosta de praticar? Gosta de comer frutas, mas os alimentos mais atraem é sempre o consumir na pizza. Mas será que a alimentação desregrada é o único fator para a obesidade? Carla Medeiros é endocrinologista pediátrica. Ela pesquisa sobre doenças epidemiológicas e doenças metabólicas. Atualmente, ela coordena o Centro de Obesidade Infantil e falou com a nossa produção sobre a causa da obesidade infantil, além da má alimentação. Em torno de 80% a 90%, né, das pessoas elas têm predisposição genética. A principal causa ainda é a obesidade exógena, ou seja, por fatores ambientais, mas existe uma predisposição genética daquele indivíduo tornar-se obeso. Né? Então, tem alguns genes que estão sendo isolados, que queimam mais rápido a caloria, e tem outros que armazenam a caloria. Então, às vezes você tem aquele magro, por exemplo, aquela pessoa que come e não engorda. Aliado a isso, lógico, os fatores ambientais, né? A má alimentação, repleta de frituras, açúcar, introdução de alimentos açucarados para a criança desde a infância, desde precocemente, como também a falta de atividade física. Hoje também tem se estudado muito o sono, né? Como também um fator que pode levar
a obesidade, então a pessoa que tem uma má qualidade de sono, dorme pouco, e o estresse. De acordo com pesquisas, a obesidade é uma doença crônica de difícil tratamento e que, se ocorre desde a infância, pode tornar-se mais grave por acarretar doenças como a diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até o câncer. Na realidade, a gente nem imagina quanto risco existe para a saúde da criança obesa, né? Muito tempo se teve que aquelas crianças gordinhas seriam as crianças saudáveis, né? E os estudos observam, inclusive, alguns que a gente realizou aqui já na universidade, né, que crianças obesas, ela tem pressão elevada, ela tem colesterol e glicerídeo elevado, gordura no fígado, tendência a ter diabetes, pode ter também problema nas articulações, tá certo? Então, autoestima baixa, depressão, né? Então, são crianças que no futuro, eles vão ter, além de desenvolver essa doença precocemente, no futuro vão ter um risco muito maior de tornar-se diabética, né, e de ter infarto, um AVC, né, que é aquele acidente vascular cerebral, precocemente. O número de obesos vem aumentando no mundo, sendo a obesidade considerada a nova epidemia. Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2006 e 2016, a obesidade cresceu 60%, estando cerca de 18,9% de brasileiros obesos. E o pior, sendo 8,4% de crianças com idades entre 5 e 9 anos. O nutricionista esportivo Arthur Caminha deu dicas de como incentivar a alimentação saudável nas crianças. Deve começar com os pais, afinal eles são a referência para a criança, buscando um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais natural, saudável, e a prática de algum exercício físico, incentivando para que o filho busque algum esporte, algum tipo de movimento, porque na criança qualquer movimento, qualquer esporte é sempre bem-vindo. Para obter melhores resultados em uma alimentação saudável, é importante o acompanhamento de profissionais para a melhoria da qualidade de vida. Essa reeducação deve ensinar que esse contato, por menor que seja, ele tem que acontecer, e como é que ele vai acontecer sem influenciar na nossa saúde. Então, o estilo de vida pode ser conceituado dessa forma, entre o equilíbrio entre o saudável e o não saudável. Isso tem que ser transmitido para os filhos, né? Para as crianças em geral. Que a gente deve levar em consideração a ação do nutricionista, a ação de uma sociedade para buscar essa reeducação e o estímulo a um estilo de vida mais saudável. Só lembrando que quando se tem uma criança acima do peso, as chances dela se tornar um adulto com problemas com a balança e com riscos para a saúde só aumentam. Então, o ideal é procurar um médico para garantir o acompanhamento profissional. E ainda falando em saúde, nós vamos ter uma coluna com dicas sobre alimentação para você. É o quadro Saúde A, que hoje traz só um pouquinho do que vem por aí para você ficar com gostinho de saúde na boca. Saúde A. Olá, gente, eu sou Lucielen Lima, jornalista, e adoro esse negócio de alimentação saudável. É que eu mudei as minhas práticas alimentares e descobri que a busca por hábitos mais saudáveis deve ser algo constante, tem que fazer parte da rotina, fazer parte da gente mesmo, sabe? E virar algo prazeroso, sem traumas, desesperos, sem dor, sem exageros. Foi pensando nisso que a gente criou a coluna Saúde A. Vamos te ajudar a entender como ter alegria e prazer nessa busca por novos hábitos alimentares, gradativamente, ganhando qualidade de vida, bem-estar. Vamos buscar entender melhor a nossa relação com a comida, como fazer trocas inteligentes, sem radicalismos. O problema é que os hábitos alimentares da atualidade estão causando uma série de problemas, a começar pela obesidade, como a gente viu aí na reportagem, né? Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, a quantidade de pessoas obesas subiu 60%. E o problema não é só estético, não, como muita gente pensa. A obesidade desencadeia uma série de problemas, doenças crônicas, reduz a expectativa de vida e por aí vai.
Só que quem não é obeso, quem é magrinho, também não quer dizer que seja saudável, não. A busca por uma boa alimentação não é só questão de peso e a gente vai entender isso aqui no Saúdear. É por isso que eu te convido a ficar ligadinho aqui conosco. Para me ajudar nessa missão, eu vou estar acompanhada aqui na coluna Saúdear por uma médica gastroenterologista e nutróloga, mas também vamos conversar com nutricionistas, com especialistas em alimentação saudável e com pessoas comuns como eu e você que conseguiram arranjar soluções inteligentes para uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação acompanhada de praticidade e sabor. Então, vamos saúdear? Convite feito e até semana que vem. Um abraço! E na próxima semana, o quadro Saúdear vai falar e comprovar que a alimentação saudável não precisa necessariamente ser uma alimentação cara. E olha só que bacana, em se alimentar bem e ainda mexer pouco no bolso. É a combinação perfeita e você não vai perder. E a gente continua falando de saúde. O estudante concluinte de jornalismo, Bruno Rafael, montou uma reportagem com dicas de atividades físicas para você se movimentar. Algumas pessoas só se preocupam com a estética, esquecem do principal, que é a saúde. Pressão alta, resistência à insulina, colesterol elevado e diabetes são as principais doenças causadas pela obesidade e o excesso de peso. Felizmente, muitas vezes a solução não está nos remédios e nas cirurgias que tanto amedrontam. A mudança de hábito é a forma mais eficaz e saudável. Boa alimentação e exercícios físicos é o que recomenda o profissional de educação física formado pela UEPB, Alfredo Lima Júnior. Primeiramente, o pessoal que está com obesidade, estado de obesidade avançado, primeiramente é procurar um médico, fazer primeiro um check-up, procurar um nutricionista e procurar um professor, um personal, para saber como é que ele vai orientar. Tem alguns esportes que são mais favoráveis, como a corrida, lutas, a dança, a natação, o ciclismo. Agora vai de cada um procurar o que você mais gosta, porque não adianta você fazer sem gostar também. Você vai agregar a alimentação com o esporte e também você vai ter que construir essa mentalidade dos dois, da alimentação e do esporte. Agora, Alfredo, qual a média de gasto calórico de cada exercício? Porque muitas pessoas não conhecem o exercício que se identificam. A corrida, seja na rua ou seja em esteiras, em academia, você fazendo pelo menos 1 hora de corrida, você pode eliminar até 600 a 700 calorias, que é uma atividade que, além de você garantir a perda de peso, é responsável por fortalecer os músculos inferiores e melhorar também o condicionamento cardiovascular, físico. Isso é muito bom, a corrida é apaixonante. A dança você pode fazer até na sua própria casa, é uma coisa que é corriqueira, todo mundo pode dançar em casa. Para quem não gosta de ficar parado, é uma boa. Tem a zumba, tem forró, tem a dança de salão. São umas opções também que você pode inserir no seu dia a dia. Um gasto calórico mais ou menos de 600 calorias por aula. A natação, que é um dos esportes mais completos que existe, pois trabalha quase todos os membros do corpo. E essa movimentação muscular, em 1 hora de natação você perde umas 500 calorias. Andar de bicicleta também é outro que você pode ser inserida no dia a dia. Pedalar é uma prática muito prazerosa, Toda hora você está passando por um lugar diferente. E é um dos esportes que você perde também muito no peso, O bom é que nem sempre você precisa de uma academia para praticar essas atividades físicas. Muitas delas podem ser executadas ao ar livre e em lugares públicos. O importante também combate o estresse e melhora a autoestima. Pois é, atividade física boa é aquela que a gente se identifica. E você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba oferece academia de musculação de graça para toda a comunidade? Pois é, a academia funciona no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. E além de musculação, são ofertadas várias atividades para crianças e jovens, como escolinha de dança e também escolinha de natação. E para se inscrever é preciso apresentar xerox de documento pessoal, comprovante de residência e uma foto 3x4. Ficou interessado? Então procura lá a academia da UEPB de segunda a sexta pela manhã ou entre em contato pelo telefone de lá, que é o 3315-3470. 3315-3470. O CBN Universidade de hoje vai ficando por aqui. Lembrando para você que hoje foi só a nossa estreia e no próximo sábado, às 9 horas, eu te espero aqui na 103.5. O CBN Universidade tem apresentação minha, Carol Santos. Direção, Hipólito Lucena. Produção e edição,
Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Realização, Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina. Fique agora com o repórter CBN. Até o próximo sábado. CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.